A partir de agora, você está no resumo com o jurista Quioche Arada, presidente do IBEDAFT, aqui na TV Aberta de São Paulo. Professor Quioche, tudo bom com o senhor? Tudo bem, e você, Walter? Bem, e assim, cheio de dúvida, professor, essa semana, porque tem muita coisa no governo da área tributária. Posso começar com a primeira, professor? Vamos lá. Professor, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, apresentou nesta segunda-feira, dia 20 de março, as linhas gerais desse novo arcabouço fiscal aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e ao Senado, Rodrigo Pacheco. Disse faltarem detalhes para a finalização do projeto, que deve ser protocolado até o fim desta semana. Professor, o senhor poderia dar uma pincelada sobre esse assunto? É difícil dar uma pincelada sobre o assunto, porque o ministro levou um projeto em branco, não é? Ele não adiantou nada, diz que falta detalhe. Não é que falta detalhe, falta tudo. O único indicador que ele deu é que iria mexer com as vinculações constitucionais e também no projeto de PPP. Mais nada. Tudo mais diz que só com o retorno do presidente Lula que ele pode adiantar. Agora, isso causou um certo descontentamento por parte da presidente do PT, deputado Joyce Hoffmann, que disse que esse projeto tem que ser apresentado primeiramente para os líderes do governo e ser bastante discutido antes de levar para o Congresso, né? Agora, é incrível, né? Tudo isso para, segundo o ministro, para reduzir 230 bilhões, né, de déficit do orçamento da União. Ora, diz o velho ditado, quem quer faz, quem não faz legisla. Então não precisa de outra âncora fiscal, basta cumprir a lei de responsabilidade fiscal, a lei 4.320 e as normas constitucionais voltadas para a execução de despesa. Então, isso seria o suficiente. O governo esquece do elementar, que não pode gastar mais do que arrecada. Se você continua gastando mais do que arrecada, não adianta fazer 1.000, 2.000 projetos de âncora fiscal, coisa parecida, que não vai resolver nada. Não é? Então, na verdade, esse governo ele está destruindo tudo que existe para começar tudo da estaca zero, né? Para dar uma visibilidade na mídia sobre uma nova vitrine, né? Ainda que apenas mudando de denominação daquilo que já existe. Professor, agora o Prêmio Nobel José Stiglitz, que é o vencedor, né, do Prêmio Nobel de Economia de 2001, que também é professor da Universidade de Colômbia, definiu a taxa básica de juros no Brasil como chocante e equivalente a uma pena de morte, o qual o país que sobreviveu em função da atuação de bancos públicos, mais uma vez pede para trégua. Professor, só pode falar sobre esse tema, dessa taxa básica de juros que a gente tem? Pois não. Ao que tudo indica, Walter, a fritura do atual presidente do Banco Central extrapolou para o âmbito internacional, onde o Lula tem muita influência. Não é? Agora, não é apenas a taxa de juros do Brasil que é diferente. O Brasil é diferente em tudo. Começa pela forma federativa de Estado, começa pelo sistema de governo, pela extensão territorial, ocupando o quinto lugar no mundo, pela quantidade populacional, pela incrível carga tributária de fazer inveja aos países do primeiro mundo, seguido de uma prestação de serviço público equivalente ao da Uganda. Então, temos o judiciário mais caro do mundo, um parlamento igualmente mais caro do planeta. Então, no Brasil, tudo é diferente. Por que só apenas taxa de juros que é diferente? Né? Então, se for para comparar, você tem que fazer um comparativo em termos globais, né? Não é isso? É verdade, professor. Tem agora também, essa semana a gente voltou, professor Quioche, com a questão do orçamento secreto. É discutido aí, a gente está nessa novela desde o ano passado. E é tão criticado, mas é uma arma fundamental para a negociação da governança
governabilidade desse governo e do outro. Afinal de contas, professor, como é que se explica essa sobrevida desse orçamento? Olha, aqui é o seguinte, uma vez que os deputados pegaram gosto pela obtenção fácil do dinheiro público para direcionar nas áreas que ele bem entende, preferencialmente nas áreas voltadas para o seu curral eleitoral, isso dificilmente acaba. Como o Supremo Tribunal Federal decretou a inconstitucionalidade da emenda do relator, o que eles fizeram? 2 dias depois, eles aprovaram uma emenda dobrando o percentual de verbas vinculadas à emenda individual. Então, não mudou nada. Trocou meia dúzia por 6, entendeu? Agora, o que o Supremo tem que verificar não é apenas detectar a inconstitucionalidade visível e patente, como no caso da emenda do relator. Ele tem que verificar as inconstitucionalidades que estão ocultas. Não é? Então, tanto a emenda do relator, como a emenda individual, como a emenda de bancada, é inconstitucional por violarem o princípio básico da federação, em que o executivo é apenas o executivo, é que pode ditar as prioridades na execução das despesas. Não cabe ao Congresso Nacional ou qualquer outro poder promover a política de despesas. Não é? Então, isso viola o princípio federativo, que o legislativo existe para legislar e fiscalizar os atos de execução do executivo, e não para direcionar as verbas, não é? Chamadas verbas do orçamento impositivo, não é? Quer seja verba orçamento impositivo na forma de emenda individual ou de emenda de bancada. Professor, e outro tema essa semana, professor Kiyoshi, que é esse tão falado do teto de gasto, né? O senhor deu até uma pincelada aí, né? Ele que foi criado em 2016, por meio daquela emenda constitucional que o senhor já explicou, né? E está prevendo o limite de gastos e despesas para o governo, como o senhor estava falando. Só que no ano passado, o novo governo já furou também o teto de gastos para começar a pagar os benefícios sociais. O senhor pode dar uma pincelada? Porque quem é cidadão não entende muito disso. O governo, este ano, também vai extrapolar o teto de gasto, por isso que ele quer substituir esse teto de gasto por uma reforma que ele chama de nova âncora fiscal. Então, vai desaparecer o teto de gasto, para ele gastar à vontade. Só que isso daí não é para conter as despesas. Pelo contrário, é para deixar as portas abertas para despesas discricionárias. Não é? Aliás, o governo Lula começou muito mal. No dia 1º de janeiro de 2023, ele assinou nada menos de que 37 decretos para ampliar os números de ministérios de 23 para 36. Ou seja, ele criou 60% a mais de ministério, ou seja, 13 ministérios a mais, implicando criação de cargos para 13 ministros, cargos para 13 secretários-gerais, cargo para 3 chefes de gabinete desses novos ministros e cargos para número infindável de assessores. Então, não é assim que você vai fazer a contenção de gastos. Não é? Então, esse governo está sinalizando um gasto sem limite em termos de barganha com o Congresso Nacional. Só para barrar a CPI do Congresso Nacional, para apurar responsabilidades dos integrantes do governo nas invasões do dia 8 de janeiro, gastou-se bilhões de reais para impedir a instauração daquela CPI. Professor, agora tem um assunto que o senhor domina perfeitamente, né? E eu vou fazer em 2 tópicos.
Primeiro, em entrevista a esse novo secretário estadual da Fazenda e Planejamento aqui do estado de São Paulo, o Samuel Kinoshita, que tem 42 anos, diz que o governo paulista apoia a reforma tributária, mesmo que inicialmente represente uma perda da receita para o Estado. E ele ressaltou, porém, que é preciso se resguardar dos interesses dos 46 milhões de brasileiros que vivem aqui no estado de São Paulo. Nessa primeira etapa da pergunta, que eu vou voltar à reforma, professor, tem essa coisa que os estados estão perdendo com essa reforma tributária, esse elefante branco aí que não sai do armário? Primeiro, o ilustre declarante, né, Kinoshita, ele seguramente não domina a matéria. Ele deu uma martelada no casco e outra na ferradura. Se ele é a favor da reforma preconizada pelo governo federal, então ele sabe que isso não vai resguardar o interesse de 46 milhões do cidadão paulistano, do cidadão paulista, entendeu? Então, é uma coisa ou outra. Ou ele deixa o interesse dos paulistas de lado e apoia a reforma tributária, ou ele fica com o povo paulista e tem que se posicionar contra. Você não pode favorecer o florescimento de uma reforma que acaba com a autonomia e independência financeira do Estado. Agora, essa reforma tributária, respondendo a sua pergunta objetivamente, que está em discussão, tanto a PEC 110 como a 45, como você disse, é um elefante branco, né? Porque não vai passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, que tem decretado a inconstitucionalidade pela quebra do princípio federativo por muito menos. Você lembra que no tempo do antigo IPMF, a Secretaria da Receita Federal baixou uma norma dizendo que as aplicações financeiras do Estado também seriam submetidos a essa tributação pelo imposto provisório sobre movimentação financeira. O Supremo Tribunal Federal, no bojo da DIN 936, decretou a inconstitucionalidade por interferir nas finanças dos estados. Imagine, então, acabar com o ICMS. Professor, agora só para dar um fechamento nessa conversa de reforma, eu posso ler um trechinho para o senhor de uma reportagem que saiu do Estado de São Paulo, de ontem à noite? Tá assim, professor, a notícia lá do Estado de São Paulo, né? Na parte de economia. Diz o seguinte, que a reforma tributária, no texto que afirma nesse cenário mais otimista, né, o PIB teria um crescimento adicional de 20% nas primeiras 2 décadas, posteriores à aprovação dessa reforma aí, que está em tramitação no Congresso, né, e no crescimento do Produto Interno Bruto. Aí, no outro pedaço, o texto fala assim, professor, que no cenário conservador, a arrecadação aumentaria em 500,9 e 1 bilhões, com aumento de 4% do PIB potencial. Né? Em um cenário mediano, de impacto, teria 11% a reforma e garantiria 1,4 trilhão a mais de receita. A professora, é muito número. Né? E ontem ainda um colega nosso pediu, que foi o doutor Eric antes, pediu para explicar, saber do nosso programa, e não é a matéria dele, não é tributária, apesar de ele ser advogado, ele falou, é muito número para a população entender. Afinal de contas, se tem reforma, melhora o orçamento, diminui o PIB, ficou um texto estranho, né? Como é que você explica isso, professor? As projeções feitas e noticiadas pelo Estadão é parcialmente procedente. Não há dúvida alguma que vai haver o aumento da carga tributária, pois o governo federal vai passar a arrecadar pelo sistema atual em vigor e pelo sistema novo que vai entrar em vigor com a aprovação de uma das propostas em discussão. Então, a carga tributária vai aumentar. Agora, vai aumentar para quê? Para ajudar o desenvolvimento, para fazer o PIB crescer? Não. Vai seguir a mesma linha que sempre seguiu tradicionalmente. Vai aumentar despesas, vai aumentar mordomias, vai aumentar o número de funcionários em cargo de comissão, vai aumentar o percentual de dinheiro público que é dado em troca para o integrantes do Congresso Nacional,
para facilitar a aprovação de projetos de interesse do governo. Então, com isso, o PIB vai encolher. Não é? Aqui, a maior arrecadação não significa maior desenvolvimento, crescimento do PIB. Significa o contrário, significa uma retirada de parcela de recursos dos particulares, além do limite do necessário. Né? Então, você tende a bagunçar as unidades produtoras, né? Tende, portanto, diminuir o PIB. Professor Quioche, deixa eu só agora aproveitar esses minutos finais para o senhor falar dessa obra que a gente passou no começo do programa, dar uma pinceladinha para quem quiser saber do que se trata e também talvez comprar aí, ou estar em todas as plataformas da Amazon online, só para a gente aproveitar o finalzinho. Pois é, essa obra trata do Sistema Tributário Nacional, na Constituição de 88. Nós lançamos assim que entrou em vigor o novo sistema, esmiuça o Sistema Nacional, Tributário Nacional, não é? E também traz um segundo tema, que é muito importante, tributação progressiva. Então, você tem o exaurimento da matéria sobre tributação progressiva, examinando a progressividade fiscal e a progressividade extrafiscal. Então, essa obra, na verdade, contém dois temas, né? O sistema tributário nacional, de um lado, e a tributação progressiva, de outro. Professor, só para fechar, agora vai ter uma visita do presidente Lula com uma comitiva enorme, né, que eles vão na China e tal. O senhor acha que esse movimento, né, todo está beneficiando o país? Porque no governo do Bolsonaro não tinha quase visita em lugar nenhum, né? E principalmente para a parte asiática do mundo, com esses conflitos. Será que o Brasil dá uma crescida aí nessa questão internacional? É possível, né? Se o Brasil vai crescer, não sei, mas que a figura do presidente Lula vai crescer, isso é fora de dúvida. Então, o forte dele é buscar o prestígio no exterior, para compensar a perda de prestígio aqui no Brasil. Professor Quioche, eu fico feliz essa semana. Aliás, toda semana eu espero esse nosso bate-papo para me esclarecer. E, afinal de contas, essa semana, professor, permeou toda a mídia essa questão tributária, né? E também de orçamento. Poxa, foi muito bom aqui. O pessoal que está assistindo, dê um abraço para o senhor aqui dos Estados Unidos, está falando aqui o Eduardo também, está dando um abraço para o senhor. Professor Quioche, só para terminar nosso bate-papo, diz que agora, nesses primeiros meses do governo Lula, tiveram mais invasões do Movimento Sem Terra do que no governo do Bolsonaro. O senhor não quer dar uma explanada sobre o assunto? A tendência, Walter, é aumentar o número de invasões. Eu, no mês passado, assisti a um programa, um evento, provavelmente realizado pelo PT, no qual esteve presente o ilustre ministro Ricardo Lewandowski. Eu ouvi com muito espanto algum representante do MST dizer que não há democracia sem a participação do movimento Sem Terra. Então, eu fiquei estarrecido. Logo depois aconteceu a primeira invasão. Então, foi feito um mandado de reintegração de posse e o governo federal estava acenando com uma negociação para uma desocupação pacífica. Olha, ordem judicial não se negocia, né? Se tem uma ordem de desocupação, a polícia tem que usar da força para desalojar os invasores. Mas o governo federal insistiu na negociação. Agora, quando houve invasão do palácio lá, não houve negociação. Caíram de pau em cima. Então, são dois pesos e duas medidas. Agora, o número de invasão vai crescer em razão desse decreto do presidente Lula de desarmamento da população ordeira, principalmente dos ruralistas, né, que ficou sem poder ter armas para se defenderem. Então, eu tenho a impressão que isso é um palco
para o crescimento das invasões. Professor, queria agradecer muito e dizer que a gente está na próxima semana aqui, né? Assunto não vai faltar, né, professor Quioche? Ah, até lá. Tchau, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Olá, eu estou aqui no salão da Igreja Bom Jesus do Cangaíba para convidar você e você convidar os amigos e as amigas para no sábado que vem, às 2h30 da tarde, dia 25 de março, a gente estar aqui para fazermos nosso encontro com o tema a água. Vamos falar da água desde a sua origem, há 4 bilhões de anos, até agora e as ameaças que as águas sofrem. Água é vida. Eu estou te convidando para essa palestra, para esse encontro e gostaria muito da sua presença. Mas também será transmitido pelo Facebook Gilberto Natalini SP. Quem não puder vir, pode assistir no Facebook. Um abraço, até sábado, dia 25, 14h30, aqui na Igreja do Cangaíba, na Avenida Cangaíba, altura do número 2400. Até lá. Every song you said, I will hold back tears when I'm throwing back beers and alone in my bed. You know why I'm afraid of change. I guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. Feels like a lot, I just try to get by while I die inside. I don't know love is wrong, loving you be one, but I can't move on. You know I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road.
someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. If you want me to leave, then tell me to leave, and baby, I'll go. Day. I'm not enough, but I still stay. One, two, three. Hold on to the turn, the currents we share glide me toward you. No, something's left. Wait on your love to dream of the next. The next time we stay.